Uma outra coisa aqui, essa era a tarefa, certo? Corrigida a tarefa, sempre vai ter isso. Agora deixa eu te falar, fiquei todo bobo. Uma galera, sem eu pedir, fez a número 5, cara. Eu fico de cara. Eu vou comentar rapidamente a número 5 em homenagem aos colegas que fizeram e digo o seguinte, ó, vocês sabem que tem assistência de física e matemática, né? Sempre, qualquer dúvida, qualquer coisa a mais que tu queira discutir, e pode ser até viagem. Ah, eu queria falar mais sobre aquela primeira aula, eu queria conhecer o átomo. Ah, professor, tu me ensina a teoria da relatividade do Albert Einstein? Eu te ensino, cara. Mas isso tudo tem que ser à parte, então, à tarde. Certo? Inclusive, logo, logo vou estar convocando vocês para começar a vir à tarde para a gente se preparar para a Olimpíada de Física e de Matemática, que é um barato de participar. Certo? De qualquer maneira, eu vou ler rapidinho e vou discutir assim com vocês. No metrô é comum ocorrer o seguinte fenômeno. Quando se está dentro de um vagão parado em uma estação e outro trem para próximo ao lado, às vezes tem-se a impressão de que o vagão começa a se movimentar, quando na realidade é o outro que está iniciando sua movimentação em sentido contrário. Qual a explicação física para isso? Alguém quer dar a sua ideia aí, a sua dica? Metrô. Professor, aqui não tem metrô, né? Primeira coisa que o cara vai pensar, que porcaria é essa de metrô, professor? Não, não. Ali no ônibus, né? O cara vai pegar o ônibus ali pra Costeira, e aí o cara fica paradinho ali no ônibus. Se o cara se distrai e começa a olhar pro ônibus do lado, daqui a pouco o ônibus do lado tá saindo. E tu acha que é o teu, tu até te segura e ó, agora não é o meu, é o do lado que tá saindo. Isso já me aconteceu algumas vezes, e se não aconteceu contigo, permita que isso ocorra. Quando estiver parado no carro do teu pai no semáforo, te concentra no carro do lado, olhando para o céu e para o carro do lado. Às vezes tu vai ver que ao carro do lado sair, tem a impressão que teu pai já está partindo, mas ele ainda não partiu. Certo? Ou pode ter a impressão que teu carro está dando uma reta, voltando à medida que o outro da frente está arrancando. Isso é bastante curioso. Por que isso pode acontecer, galera? Fala, Linda. Parabéns, tem a ver com referencial, né? Tem a ver com ponto de referência. Sabe uma questão que caiu no ano passado e que me pegou, a questão da apostila? A questão falava assim, ó, quando você está na praia e olha os prédios e você tem a sensação de que os prédios estão se movimentando, como explicar isso? Era assim a questão. E eu não tinha lido a apostila antes de dar aula, né? Exatamente, eu falei, olha, isso aqui nunca aconteceu comigo, o que é isso? Aí um aluno, não, professor, uma vez eu vi as nuvens, eu estava olhando para as nuvens e tive a impressão que os prédios estavam se mexendo, até que eu me toquei que eram as nuvens. Então tu vê, eu não tinha vivido uma situação, né, que daria a ferramenta para responder uma questão e o aluno respondeu. Então às vezes, mesmo o professor tendo estudado muito mais, né, ele não teve uma experiência de vida que ajudaria na resposta. Certo? Eu, como já tive muitas vezes essa experiência, eu viajava para São Paulo com a minha mãe, tinha parada no meio do caminho e eu tinha um medo desesperado da minha mãe me abandonar. Olha que loucura, desde guri, medo desesperado. Então eu ficava ligado se o ônibus vai partir, se ela ainda não entrou no ônibus, né? E aí às vezes o ônibus do lado começava a sair, eu achava que o meu estava saindo, já começava a chorar desesperado. Né? Então foi uma coisa marcante na minha vida, essa história do referencial errado, né? Certo? Show de bola. Então era muito pessoal, né? Tu podia explicar que o referencial, né, é que explica essas ilusões que nós temos eventualmente. Show de bola. Agora eu vou te mostrar uma coisa interessante. Vamos falar sobre distância percorrida e deslocamento. Na próxima aula eu vou continuar, só vou aproveitar esses minutinhos finais.